E eu gostaria de, nessa noite, tendo como tema famílias sólidas em tempos tão fluidos, tão líquidos, né, falar sobre a origem da família, a natureza da família e o propósito da família. O que é que Deus tinha em mente quando criou a família, quando fez homem e mulher. E eu gostaria de convidá-los a que vocês pudessem abrir um texto da palavra de Deus em Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 4. Hebreus, capítulo 13, verso 4. Aqui há uma declaração na palavra de Deus sobre a dignidade da família. E nós vamos procurar compreender a razão disso ao expor para vocês a palavra do Senhor nessa noite. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, somos muito gratos ao Senhor por estarmos aqui juntos, te cultuando, celebrando o teu nome. Agradecemos porque o Senhor, esse Deus maravilhoso, tremendo, eterno, se faz presente aqui no meio de pecadores como nós. Muito obrigado porque podemos gozar da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Muito obrigado pelo acolhimento, por mesmo sabendo quem somos, o Senhor nos amou a ponto de entregar a vida do teu Filho por nós naquela cruz. Nós louvamos o teu nome. E dizemos ao Senhor que queremos viver para a tua glória em gratidão. Queremos colocar as nossas vidas diante do teu altar, clamar para que a tua misericórdia nos assista, nos socorra, nos capacite a viver uma vida tal que o Senhor se alegre com cada um de nós. Fala conosco nessa noite, Senhor Deus. Fortalece as nossas relações de família, fortalece os laços de casamento, fortalece o teu povo. Dá-nos a tua graça, Senhor Deus, e passe por cima das nossas próprias limitações e incapacidades e comunica a tua palavra, que possamos receber, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus, como ela realmente é. Pois nós amamos e clamamos ao Senhor, em nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Estamos felizes por estar aqui com vocês. Estamos felizes por poder falar para casais, para famílias. Quando nos deparamos com o tema família, relacionamento, nos vem à mente o registro do apóstolo João sobre aquela cerimônia de casamento lá em Caná da Galileia. João capítulo 2, é um texto muito conhecido, um texto familiar. Do verso 1 ao verso 11, o apóstolo João registra um acontecimento ocorrido numa pequena vila lá em Caná, na Galileia, onde Jesus se fez presente numa cerimônia simples de casamento. Conhecemos o que aconteceu naquela festa de casamento. Podemos aprender sobre a necessidade de se convidar Jesus a se fazer presente em nosso casamento, em nossa família, em nosso lar. Como a presença de Jesus naquele casamento fez toda a diferença para aqueles noivos. Podemos aprender sobre a necessidade de convidar Jesus para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Ele supriu a falta e as necessidades daquele casal no início de sua vida conjugal. O texto nos mostra que aquele casal era muito limitado financeiramente. Os casamentos naquela época duravam dias, às vezes semanas. E os noivos, ou as famílias dos noivos, eram responsáveis por convidar os parentes e os amigos, vindo de longe, inclusive, e dar a eles dormida e alimentação durante esses dias de festa. Sempre foi caro casar, né? Não é só hoje, não.
E naquela época, para você sustentar uma festa de casamento por dias, né? Então você tinha que ter alimento, tinha que ter alegria, tinha que ter celebração, tinha que ter acolhimento. E aquele casal era um casal simples. Tanto é que a alegria da festa, que era o vinho da celebração, acabou logo de entrada. E aquilo que devia ser uma alegria se tornou-se um constrangimento. Começou a haver um burburinho, um sussurro de que faltou vinho. E Maria, diz o texto, a mãe de Jesus, havia sido convidada. E com ela, seu filho Jesus e os seus discípulos. Né? E eles estavam presentes na festa. Eu fico imaginando, se o Senhor não tivesse presente naquela festa, que mico seria. Que constrangimento seria a exposição das necessidades, da falta de condições financeiras daquele casal de prover a alegria da festa. Mas eu me pergunto, por que esse texto está aí? Quando a gente vai ler a Bíblia, ou estudar a Bíblia, ou tentar se preparar para entregar uma mensagem, uma das perguntas mais importantes que precisamos fazer diante do texto é: Senhor, qual a tua intenção em inspirar o autor humano a deixar registrado isso aqui? O que isso tem a ver com a gente hoje? Qual é o sentido do texto? Qual a intenção do autor divino, o Espírito Santo, em inspirar o autor humano a registrar isso? E eu fico pensando, João é o único que registra o fato, né? E ele registra esse fato para nos ensinar algumas coisas que são importantes para a nossa vida. A primeira delas é que nós nunca seremos capazes de suprir aquilo que um casamento, uma família, um relacionamento requer. Nós somos limitados e pecadores. E por isso as tensões, as faltas, as frustrações, as tristezas, os conflitos na relação de marido e mulher, na relação de família entre pais e filhos. Porque nós não somos capazes. E o texto quer nos mostrar isso. As nossas limitações em poder suprir aquilo que é necessário para a felicidade da família e do casamento. Mas graças a Deus que Jesus estava presente. Porque se ele não tivesse, seria um vexame. Mas ele estava presente. E a sensibilidade de Maria, ao perceber o constrangimento, ela recorre a Jesus. Diz: filho, faltou vinho. E aí Jesus responde para ela: mas o que é que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. E ela então se dirige aos serventes e diz: olha, façam tudo o que ele vos disser. Não é? E aí Jesus então providencia aquilo que nós sabemos. Ele supriu a falta e as necessidades daquele casal no início da sua vida conjugal. Ele transformou uma situação de constrangimento em uma situação de alegria e de festa. Né? O vinho foi multiplicado, o milagre aconteceu. As talhas, que são elementos de culto para o judeu, elementos de purificação, que deveriam estar cheias de água pura, para quando eles chegassem à noite da rua, do trabalho, eles se purificassem, estavam vazias, mostrando a negligência daquele casal. Isso nos aponta uma coisa interessante. Muitas vezes falta no nosso casamento amor, paciência, compreensão. Falta no nosso relacionamento, e faltarão muitas vezes, por causa de uma coisa básica: as nossas negligências. Quando a gente deixa de ter comunhão com Deus e de zelar pelas coisas espirituais, certamente a gente vai falhar e se ferir um ao outro. E Jesus então mandou encher as talhas. E depois que encheram as talhas, e eram 6 talhas, cada uma daquelas talhas recebiam aproximadamente 100 litros de água. Eram 6 talhas, 600 litros de água. Ou seja, não tinha água encanada. As pessoas saíam para buscar água no poço, voltavam para encher aquelas 6 talhas. E depois que eles enchem aquelas talhas, Jesus então manda tirar e apresentar ao mestre de cerimônia para que ele pudesse provar aquela água transformada em vinho. E ele ficou surpreso e disse uma coisa para aquele noivo, chamou ele num canto e disse: olha, eu sou experiente
em cerimônia de casamento. E o que é normal é que os parentes ou o noivo ofereçam logo o melhor vinho. E depois que o pessoal já bebeu umas 2, 3 taças, ele empurra um vinho de pior qualidade. Mas você reservou o melhor vinho para o final. Que coisa interessante. Eu fico brincando com isso. Eu digo que tem um vinho muito caro chamado Dom Petrus. É um vinho que custa aproximadamente R$26.000. 1 litro desse vinho. Aí eu digo, se era o vinho de melhor qualidade que Jesus deu ali, né, 600 litros de vinho dá umas 800 garrafas. Então o presente foi muito bom, né? Mas deixando esse detalhe para lá, essa brincadeira minha, ele transformou aquela situação de constrangimento em alegria e festa. Nós temos nossas famílias. A maioria de vocês aqui casados numa relação, numa conferência como essa. Porque um dia nós decidimos entrar numa aliança com alguém que entendemos ser a pessoa que Deus reservou para a gente. Nós tomamos a decisão de nos casarmos cheios de expectativas, de buscarmos a aprovação e a bênção do Senhor sobre nossa união. Para mim, como pastor, é muito gratificante quando os jovens da minha igreja nos procuram, dizendo que nós queremos nos casar, pastor, e queria que o Senhor nos orientasse. A gente sempre faz isso na igreja. A gente sempre tem um curso de acompanhamento pré-nupcial. Pelo menos umas 6 a 8 reuniões com casais, preparando eles para a vida conjugal. Ensinando a eles a origem do casamento, a natureza do casamento, o propósito do casamento, né? Sobre as dificuldades que vão enfrentar na vida conjugal, sobre como planejar bem aquela família para a honra e glória de Deus. E é um prazer a gente, como pastor, acompanhar a vida de jovens que nos buscam para prepará-los para enfrentar as lutas e o crescimento espiritual da nova família. Eu me sinto muito honrado e feliz em poder ajudar e orientar esses jovens casais e rogar a bênção de Deus sobre o lar e a família deles. Eu gostaria de, aproveitando esse momento com vocês, refletir sobre qual o significado do casamento, sua origem, sua natureza, seus propósitos e desafios, bem como resgatar nossos sonhos enquanto casais e famílias, porque muitas vezes o desgaste, o conflito, as demandas do dia a dia desgastam a nossa relação, o nosso ânimo um com o outro. Observe o quadro que o salmista pintou lá no Salmo 128, pois aqui nós vemos a intenção de Deus para a família. Abra a sua Bíblia aí, Salmo 128, só para a gente entender o que Deus tem em mente, tinha em mente quando criou homem e mulher e os uniu numa relação de casamento. O Salmo 128 nos fala sobre isso, sobre o que Deus deseja com a família e que nós nunca deveríamos desistir dessa intenção de Deus. Salmo 128 diz assim, que feliz, bem-aventurado, satisfeito é aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Então, aqui é uma declaração de Deus, da intenção dele de abençoar o seu povo, né? Na sua relação de família, na sua relação de casamento, na sua relação de paz. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar com vocês aqui é a origem da família. Ela está em Deus. Foi Deus quem estabeleceu o casamento. Essa é alguma coisa que nasceu na mente de Deus. É por isso que o texto que nós lemos em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que digno de honra entre todos
seja o matrimônio. Por que que o matrimônio, segundo o autor sagrado, é digno de honra entre todos? Todos o quê? O texto quer dizer que entre todas as instituições que existem na sociedade humana, o casamento é digno de honra. Não é? Mas por que que ele é digno de honra diante de todas as outras instituições? E aqui vai, porque a origem do casamento e da família está em Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, diz que Deus, reunido no conselho da sua trindade, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Criou Deus o ser humano, à sua imagem Deus os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. O capítulo 2, verso 24, a nota de rodapé do autor que narrava a criação, coloca lá: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esses dois textos de Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, e de Gênesis capítulo 2, verso 24, apontam para o surgimento, para a origem do casamento. E isso nasceu no coração de Deus, quando ainda no conselho da sua trindade, ele diz: vamos fazer o ser humano, vamos fazer um ser que seja coroa da criação, a quem nós vamos entregar a criação, a administração da criação nas mãos desse ser. E esse ser tem que ser um ser diferente de todos os outros seres criados. Esse ser vai ter neles a nossa imago Dei, a nossa imagem e semelhança. Deus criou então um ser que colocou nesse ser, que comunicou a esse ser algo de Deus, a sua imagem. Isso não é aparência física ou material, isso é essência, isso é caráter, isso é capacidade. Deus colocou e criou o ser humano com a capacidade criadora, com a capacidade organizadora, com a capacidade de gerenciar, de pensar, de decidir, de organizar, de administrar. E Deus confiou ao homem toda a sua criação. Então, mas Deus criou homem e mulher. O homem e a mulher carregam neles a imagem de Deus. E essa diferença de macho e fêmea, de homem e mulher, tinha um propósito, e a gente vai ver isso. Deus criou o homem e a mulher, criou-os à sua imagem e semelhança, criou-os perfeitos, colocou-os num lugar perfeito e tinha com eles perfeita comunhão. Deus criou o homem e a mulher e os uniu nessa relação de marido e de mulher e os fez com o propósito de viverem para a sua glória e os abençoou ali. O casamento não nasceu na terra, ele nasceu no céu. Foi Deus quem o idealizou. Deus é a sua origem. O casamento, a família, é a primeira instituição estabelecida na sociedade humana. Precede a igreja, precede o Estado. Por isso, diz o autor sagrado, ele é digno de honra entre todas as demais instituições na terra. Porque ele foi pensado, idealizado e criado por Deus. E eu sempre digo aos jovens que vão buscar aconselhamento para se casarem: olhe, você está se metendo num negócio que não foi inventado pelo homem, não é uma convenção humana, foi Deus quem inventou o casamento. E Deus tem as suas próprias regras para o casamento. Saiba onde você está se metendo. Não é? Mas, claro, eu não digo isso para assustar, mas para trazer a consciência da responsabilidade. Porque Deus foi quem colocou no nosso coração o desejo de encontrar alguém com quem a gente pudesse dividir a vida. Todo ser humano tem essa necessidade. A gente já vê essa necessidade em Adão. Quando Deus criou Adão, antes de criar o ser humano feminino, Deus deu a ele a ordem de gerenciar a criação e Adão saiu para fazê-lo. Foi dar nome aos bichos, foi catalogar a criação. E Deus disse: o nome que você der, esse será o nome do animal. Então, o que Adão estava fazendo? Ele estava expressando a imago Dei, a capacidade de organizar a criação,
de gerenciar a criação. E foi lá organizar, dando nome aos animais. Mas Deus disse que não é bom que ele esteja só. E eu sempre brinco com essa frase, porque eu digo para nós, os seres humanos masculinos, né, cheios de arrogância e de achar que a gente é autossuficiente, Deus disse que nós não somos autossuficientes antes da queda. Quando Deus afirma que não é bom que o homem esteja só, é porque Deus está dizendo, ele não vai dar conta do que eu lhe confiei. Ele precisa de suporte, de apoio. E por isso Deus criou a solução. E qual foi a solução? Um ser humano feminino, com características, com habilidades diferentes da habilidade masculina. A mulher tem uma antena, uma percepção de observar coisas que o homem, nas suas características masculinas, não observam. E por isso Deus disse, agora, os dois juntos, o negócio vai funcionar bem. A mulher, então, recebeu de Deus uma missão, que não é a missão do homem. A missão do homem é governar a criação. A missão da mulher é dar apoio, suporte, para que o homem faça isso de forma a agradar a Deus. Então, sem a mulher, o homem não funciona bem, não vai responder bem a Deus. Mas com a mulher, ele vai responder bem a Deus. Por isso que aparece a palavra que hoje é muito mal compreendida, desgastada, quando diz que a mulher, ela deve ser submissa. Ou seja, ela não deve sair da missão que Deus lhe confiou. E qual é a missão que Deus confiou a ela? Dar suporte, dar apoio. A missão da mulher não é liderar, não é administrar a criação. A missão da mulher é dar ao homem a condição para que ele faça isso de forma tal que agrade a Deus. Então, na relação de casamento, o homem tem uma responsabilidade que ele não pode transferir isso para a esposa. É dele a responsabilidade. Ele vai dar contas a Deus. Quando a queda aconteceu, Deus sabia o que aconteceu. Deus sabia por mãos de quem veio a tentação. Deus sabia que a mulher tomou a decisão de fazer com que o marido comesse. E Deus procurou a mulher para pedir contas a ela? Não. Procurou Adão. Por quê? Porque Adão é responsável. Porque ele abriu mão da sua responsabilidade de liderança. Porque ele permitiu que colocou sobre a mulher uma responsabilidade que ela não tem. E por isso a queda aconteceu. Paulo diz isso quando escreve a carta a Timóteo. Adão não foi enganado. Ele pecou com a consciência de que estava pecando. A mulher foi iludida e caiu em transgressão. Porque ele colocou sobre a mulher uma responsabilidade de tomar uma decisão que não lhe cabia. Eu digo sempre aos homens, isso é peso para nós homens. Se o nosso casamento, por uma razão qualquer, não der certo, a culpa é dividida. Ninguém erra 100% e ninguém acerta 100%. Os dois contribuíram para que a coisa não desse certo. Mas a responsabilidade diante de Deus é do homem. Ele vai ter que responder a Deus. Não tem para onde correr. Foi Adão que foi cobrado por Deus. Porque ouviste a voz da tua mulher e não a minha. Maldita é a terra por tua causa. E para a mulher, qual foi? Porque você ouviu a voz da serpente e não do teu marido. Então, essa relação é muito importante, mas não é o nosso foco aqui. Eu estou com o foco de que Deus é quem é a origem do casamento. O casamento não nasceu na terra, nasceu no céu. Foi Deus quem o idealizou. Deus é a sua origem. O casamento, a família, é a primeira instituição estabelecida na sociedade humana e precede a igreja e o Estado. O casamento foi instituído por Deus. Portanto, o casamento é uma instituição divina. A família é a base de todas as demais instituições. Ela é a célula-mãe de uma sociedade, a sua matéria-prima. Por ter sua origem em Deus, a família há de permanecer vitoriosa até o fim.
enquanto o mundo for mundo, a família estará presente na terra e homens e mulheres estarão se casando e dando-se em casamento. Por isso, a instituição da família, por ser divina, ela está sob ataque do inimigo. Desde que o mundo é mundo, tem sido assim. A família vem sendo atacada implacavelmente ao longo da história humana, e mais severamente nesses dias atuais. Tanto é que o tema dessa conferência é famílias sólidas num tempo líquido, num tempo sem solidez. A família vem sendo, então, atacada, mas ela sairá vencedora em todas essas lutas. Os homens, por mais que tentem, não podem desfazer o que Deus fez. É isso que Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 19, verso 5. O que Deus estabeleceu, o ser humano não tem direito de mudar. O que Deus uniu, não separe o homem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é isso aqui. Quem criou o casamento? Porque a pergunta para Jesus dos religiosos era: pode o homem se divorciar da sua mulher por qualquer razão? E Jesus responde: vocês não conhecem a Escritura? Não conhecem a lei? Não conhecem a Torá? Não conhecem o que diz Gênesis? E a conclusão de Jesus naquele diálogo foi: o que Deus estabeleceu, o homem não tem direito de mudar suas regras. Mas a sociedade humana, em rebelião ao Criador, instigada pelo mal, insiste em querer destruir a família. Mas apesar de todas essas tentativas de destruí-la, ou diminuir o seu valor e sua importância, a família prossegue sua jornada perseverantemente e navegará nesse mar revolto até chegar ao seu destino final, quando então, na consumação de todas as coisas, os remidos de Deus serão recolhidos aos tabernáculos eternos para habitar para sempre com o Senhor, onde ali seremos uma só família. Então, família está aí, na criação, na eternidade. Mas, em segundo lugar, queria falar sobre a natureza do casamento, a natureza da família. Por ter sua origem em Deus, a natureza do casamento é santa. A família, ela é santa. A palavra santa significa separada, exclusiva. Nós somos um povo santo, separado do mundo para Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. Santo significa isso. Você não pertence mais ao mundo. Você foi tirado do mundo para Deus. Você é santo, né? Então, santo não é sinônimo de perfeito, mas sinônimo de uma pessoa separada exclusivamente para Deus. A família é santa. Por isso o autor de Hebreus diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mancha, sem mácula. O casamento foi instituído por Deus para a felicidade do ser humano. Está escrito na palavra de Deus: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Nesse texto, há aqui 3 princípios sobre o casamento que precisamos reafirmar nesses dias, para enfatizar a santidade do casamento. Primeiro princípio: o casamento ele é heterossexual. Veja, a família tem sido atacada exatamente nesse ponto aí. Hoje em dia tem se tentado quebrar isso, dizendo que família é qualquer relacionamento entre pessoas que se amam, sejam elas de qualquer natureza, ou, usando a palavra que vem da moda, gênero. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 24, diz: por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, o primeiro princípio que dá solidez ao casamento e santidade ao casamento é que o casamento é uma relação heterossexual entre pessoas de sexos diferentes, homem e mulher. O texto fala de um homem unindo-se à sua mulher. Criou Deus macho e fêmea e os uniu. Qualquer outra união fora desse padrão
está em desacordo com a natureza do casamento e do propósito de Deus para a família. Então, nos dias atuais, principalmente nesses dias atuais, nós precisamos ter convicção plena disso e ensinar, e instruir os nossos filhos e a nossa família acerca disso. A segunda coisa que o texto de Gênesis 2:24 nos informa é que o casamento ele é monogâmico. O homem deve deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher. A pessoa escolhida para entregar o seu amor. O texto não diz às suas mulheres ou vice-versa. Tanto o homem ter mais de uma mulher, quanto a mulher ter mais de um homem, está em desacordo com o propósito de Deus. Isso aponta para o aspecto da exclusividade do casamento. O casamento ele está baseado sobre dois pilares. O pilar da exclusividade e o pilar da permanência. Quando eu resolvi escolher alguém para unir a minha vida a essa pessoa, eu estou entregando a minha vida a essa pessoa, o meu corpo a essa pessoa, os meus sonhos a essa pessoa. Eu estou voluntariamente entregando a minha vida a essa pessoa. E o meu corpo não mais me pertence. Pertence a uma pessoa que eu escolhi para entregar voluntariamente a ela. Esse é o pilar da exclusividade. Não pode entrar terceiros. Não pode haver estranhos a essa aliança de união. E como resposta a essa entrega voluntária, vem um pilar da permanência. A gente promete ao outro fidelidade e cuidar bem disso. Você me entregou a sua vida, você me entregou o seu coração, você me entregou o seu corpo. Eu prometo que vou cuidar disso. Não vou deixar você em circunstância nenhuma. A gente vai junto até o final. Então, é isso que é um casamento. São uma aliança entre um homem e uma mulher, onde eu me entrego à pessoa que eu escolhi e a pessoa que me recebe promete que vai cuidar bem disso. Né? Pilar da exclusividade, pilar da permanência. Então, o casamento ele é monogâmico entre um homem e uma mulher. E, em terceiro lugar, o casamento ele é monossomático. A palavra é essa, pastor, difícil, né? Tornam-se os dois uma só carne. Somático, né? Corpo, carne. Monossomático. Pois os dois tornam-se uma só carne. Ou seja, eles passam a participar de uma só vida. Eu abri mão da minha individualidade e entreguei a minha individualidade a alguém para que a gente viva uma só vida. Isso é casamento. Isso foi o que Deus pensou. A origem está em Deus, a natureza do casamento é essa natureza santa, com esses princípios. Ele é heterossexual, ele é monogâmico, ele é monossomático. Isso, em todos os aspectos, a gente se torna uma só carne. Não está se referindo apenas à intimidade sexual. Está se referindo que duas vidas se tornam agora uma só vida, um só propósito de vida. Eles se unem de alma, se unem de propósitos, se unem de sonhos, se unem de corpo e de alma. Uma só carne significa isso. Passam a desfrutar desse aspecto de intimidade, de alma. Quando Jesus foi questionado pelos religiosos sobre qual é a essência dos mandamentos, no que se resume toda a revelação de Deus na Escritura? E Jesus falou, é o amor. Né? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Então, amar de coração é amar com paixão, com desejo, carregado de sentimento e de emoções. Uma relação com Deus e uma relação com o meu cônjuge tem que ser carregado de paixão, de desejo. De todo o coração significa isso, de toda a alma, de intimidade. A gente não constrói um casamento quando a gente vive com reservas um com o outro. Eu tenho que me entregar por inteiro. Eu tenho que me deixar conhecer pelo outro, pois participamos de uma só vida agora. Ser unido de carne é isso. Os dois serão uma só carne, é união de fato. E se um casamento eu não estou disposto a me expor, a me deixar conhecer pelo outro,
não vai ser um casamento com bases sólidas. Eu vou me casar e vou me conviver com uma pessoa com reservas, com particularidades, com medo de me dar, de me deixar conhecer. O casamento tem que ser isso: amar de coração, amar de alma e amar de entendimento, de razão. É uma decisão que implica em todas essas coisas. Então, heterossexual, monogâmico, monossomático. Isso aponta para o aspecto de permanência do casamento. Por isso, sexo antes do casamento é pecado de fornicação. Eu uso mal a minha sexualidade, pois ela foi criada para ser desfrutada numa relação de compromisso com alguém que eu escolhi para dividir a minha vida. Fora disso, é pecado contra Deus, fere o propósito pelo qual Deus nos criou seres sexuados. Então, sexo antes do casamento é fornicação. Aqueles que praticam tais coisas estão sob o desgosto de Deus. Sexo fora do casamento é adultério. E só aqueles que querem destruir-se a si mesmo cometem tal loucura. O texto de Hebreus assevera que Deus julgará impuros e adúlteros. Veja que ele faz uma distinção. O que é impureza? É quando eu uso a minha sexualidade antes do casamento e contamino a minha pureza sexual, vivendo de forma irresponsável ou leviana a minha sexualidade, que Deus criou para ser desfrutada numa relação de compromisso. Então, impureza, Deus julgará a impureza dos homens, e Deus julgará adúlteros, pessoas que quebram a relação do casamento com outra pessoa que não é o seu cônjuge. Porém, o sexo no casamento, ela é ordenança de Deus, e deve ser desfrutada na presença de Deus com alegria, com liberdade, com pureza, com santidade, com prazer, com celebração. Deus criou o ser humano para isso, numa relação de compromisso. E por mais que o pecado distorceu e trouxe culpa, impureza, vergonha, porque percebam que quando a queda aconteceu, a primeira coisa que foi contaminada de imediato foi a intimidade. Adão e Eva viviam a sua relação com alegria diante de um Deus. Mas depois que a queda aconteceu, cozeram folhas de figueira. Fugiram da presença de Deus porque estavam nus, entrou malícia, entrou impureza. A intimidade foi contaminada pelo pecado. Mas cristãos têm consciência de que a intimidade de um casal não é nada pecaminoso quando feito diante de um compromisso de Deus. E eu preciso entender isso e viver sem nenhum tipo de constrangimento à minha intimidade conjugal. Como orienta Paulo, fala sobre isso quando escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 7, a primeira carta, no verso 3. Ele diz que o marido deve conceder à sua esposa o prazer que lhe é devido. E a esposa, semelhantemente, deve conceder ao marido o prazer que lhe é devido. E eu sempre digo, a Bíblia não tem constrangimento em falar sobre essas coisas diante de Deus. Porque foi Deus quem criou a intimidade e a sexualidade para ser vivido numa relação de compromisso. Com prazer, com celebração e com alegria diante de Deus. No casamento, é santo e Deus aprova, e Deus fez isso para o bem, para a felicidade, para o prazer do ser humano. Fora do casamento é adultério, antes do casamento é fornicação. Mas no casamento é santidade diante de Deus. Mas em terceiro lugar, já vimos a origem, já vimos a natureza do casamento, e agora o propósito do casamento. Famílias que glorificam a Deus, esse é o propósito do casamento. Filhos, fruto do casamento, herança de Deus. O casamento não é um fim em si mesmo. A gente não tem que se casar porque acha que o outro vai me fazer feliz ou vai me completar. Não! Quem é casado sabe que isso é uma ilusão. Eu não posso cobrar de uma pessoa algo que só Deus pode me dar.
A felicidade não é fruto de relação sentimental de casamento. A felicidade é fruto de uma relação pessoal com Deus. Eu preciso ser feliz na minha vida com Deus para poder trazer felicidade à minha relação. Eu não posso cobrar do outro uma coisa que só Deus pode me dar. Quando a gente vai para o casamento com essas expectativas, a gente vai se frustrar. Porque o outro não é capaz, como o texto de João, capítulo 2, no casamento em Caná da Galileia, nos ensina. Nenhum de nós é capaz de oferecer aquilo que é necessariamente básico para a felicidade do casamento. Só Deus pode nos dar isso. Então, o casamento não é um fim em si mesmo. O propósito do casamento é a glória de Deus. Essa foi a consciência, a convocação de Josué ao povo de Israel. Lá em Josué capítulo 24, verso 15, ele conclama a nação de Israel dizendo: não sei a quem vocês pretendem servir, mas eu e a minha casa serviremos aos propósitos de Deus. Então, nós, na nossa confissão de fé, né, os nossos catecismos, na primeira pergunta abre dizendo isso: qual é a razão pelo qual o homem existe? Qual é o fim principal do ser humano? E a resposta é gozar a Deus e glorificá-lo para sempre. Nós fomos criados para glorificar a Deus. A nossa vida só vai ter sentido e significado quando ela é vivida para a glória de Deus. Como Deus sabe que não é bom que nós estejamos sós, Ele criou o outro ser humano para que a gente juntos pudessem viver para a glória de Deus. Então o casamento tem esse propósito. Quando a gente tira os olhos disso e começa a olhar para o outro, aí a coisa não funciona. Homem e mulher existem para juntos glorificarem a Deus. É mais fácil glorificar a Deus, né, sendo dois do que um, diz a Bíblia. Porque uma corda de 3 dobras é mais forte do que uma de só. Se um cai, o outro levanta. Se um se desanima, o outro anima. Então, o propósito do casamento é esse: glória de Deus. Para isso, aqueles que temem ao Senhor, Ele concede um ambiente saudável de felicidade familiar, como nos aponta o salmo que nós lemos aqui, 128. Sua esposa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como brotos da oliveira em volta da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E ainda o Salmo 127, verso 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, galardão do Senhor para a família. Os filhos são herança de Deus. Uma herança é algo que recebemos e não aquilo que trabalhamos para granjear. Os filhos são presentes de Deus, são dádivas da graça de Deus. Uma herança recebida é recebida para ser cultivada, cuidada. Não podemos desperdiçar uma herança recebida. Os filhos precisam receber nosso mais extremo cuidado. Deus quer que preparemos os nossos filhos para viverem para Ele, para a sua glória. Essa é a razão pela qual Deus nos concede filhos. E vejam, isso é tão forte no Antigo Testamento. O Deus da aliança, e nós somos herdeiros dessa compreensão da aliança. O que nos faz batizar os nossos filhos é a consciência de que eles são herança de Deus. Não são nossos. Deus nos confiou filhos para que a gente pudesse discipulá-los, educá-los, para que eles possam servir ao Senhor e amar o Senhor. E é nossa responsabilidade. Eu vejo assim as igrejas, às vezes, anti-pedobatistas, né, que não concordam com o batismo infantil, dizendo que, não, o batismo é para quem crê. É verdade, para uma pessoa adulta e consciente, sim. Mas para filhos de crentes, são filhos da aliança. São herança de Deus. Mas ele não pode professar fé. Não, pode mesmo não. Ele é ao 8º dia de nascido no Antigo Testamento, a criança era circuncidada. O que é isso? É consagrada a Deus pelo selo da aliança do Senhor no Antigo Testamento. No Novo Testamento, esse selo foi trocado pelo batismo. E Pedro diz no primeiro sermão da igreja, quando os judeus perguntam o que nós faremos, porque eles foram acusados de ter matado o autor da vida.
E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, porque a salvação é para vós e para os vossos filhos. É o mesmo Deus da aliança. Então eu digo, pai, você quando um pai reformado, né, presbiteriano, pedobatista, leva o seu filho para ser batizado ali, não para tirar o pecado original dele, isso é catolicismo, isso é heresia. Mas eu levo porque o meu filho é de Deus, confiado a mim, para que eu cuide da vida dele. E eu prometo, quem faz a profissão de fé pelo filho é o pai e a mãe. Nós nos comprometemos a educá-los no temor do Senhor, a orar por ele, orar com ele, a inculcar nele a tua palavra, Senhor. E se o meu filho se desviar, ou Deus falhou nas suas promessas, ou eu falhei no meu compromisso. Aí você faz a opção, letra A ou letra B? Então, eu digo assim, é muita responsabilidade quando nós apresentamos os nossos filhos para receberem o selo da aliança, porque nós nos comprometemos com Deus. Nós afirmamos a Deus, nós reconhecemos que esse filho que o Senhor nos concedeu é herança, é galardão do Senhor, não é nosso, é teu. A gente vai cuidar dele, Senhor. Ajuda-nos com a tua graça para que a gente seja fiel nisso, para que a gente possa ensinar a palavra ao deitar e ao levantar, no caminho e em casa. Feito o chamado de Deuteronômio capítulo 6. Inculcarás no teu filho a palavra de Deus ao deitar e ao levantar. Bote seu filho para dormir. Sente com ele, ore com ele, fale da palavra com ele. Quando acordar de manhã, acorda ele, ore com ele, fale da palavra com ele. Quando estiver levando ele para a escola, no caminho, fale de Jesus para ele, fale do Evangelho para ele, fale da razão de vida dele. Quando estiver sentado ao redor da tua mesa, fala de Jesus. O pai é um sacerdote. O pai é um pastor. O seu rebanho é sua família e eu vou dar conta a Deus pela minha família. Por isso, eu tenho que ter consciência do que significa o casamento e do meu sacerdócio enquanto marido e pai. Essa é a minha ovelha, são as minhas ovelhas, a minha esposa e os meus filhos. E eu preciso apresentá-los diante de Deus. E eu preciso ser zeloso com isso. Os filhos são herança do Senhor, são presentes de Deus, são dádivas da graça. Uma herança é recebida para ser cuidada e cultivada. E nós não podemos desperdiçar uma herança. Os filhos precisam receber nosso mais extremo cuidado. Deus quer que preparemos os nossos filhos para viverem para a sua glória. Essa é a razão pela qual Deus nos concede filhos. E aqui, já caminhando para o final, os pais carregam os filhos no coração, carregam os filhos nos braços, carregam os filhos no bolso, carregam os filhos nos sonhos. Eu digo assim, um filho mama na mãe 6 a 8 meses, e no pai o resto da vida. É brincadeira, não é para mamar o pai o resto da vida, não. Eu tenho que educar e preparar meus filhos para que eles sejam autônomos, para que eles sejam homens honrados e constituam suas famílias. Os pais devem ensinar os filhos no caminho, sendo-lhes exemplo na jornada da vida. Devem amar a Deus e inculcar neles a verdade. Devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, buscando ganhá-los para Cristo. Os pais devem ser convertidos aos filhos, ter tempo para os filhos, orar com eles e por eles. Os pais devem cuidar da vida física dos filhos, da vida emocional dos filhos, da vida espiritual dos filhos, sabendo que este é o melhor dos investimentos e sabendo ainda que seus filhos são o melhor dos seus tesouros. Nenhum sucesso pessoal compensa o fracasso dos filhos. Nenhuma riqueza é mais preciosa do que os filhos. Os filhos são presente de Deus, herança de Deus, galardão de Deus, motivo da alegria dos pais.
Eu tenho 62 anos de idade. Sou casado há 38 anos. Tenho 3 filhos. Priscila tem 34 anos, vai fazer 35. Isabela tem 32 anos. Vitor tem 31 anos. Priscila é casada com Pedro Selva, diácono da minha igreja. Filho de Israel Selva, da minha igreja. Isabela é casada com Rafa, moram fora do Brasil. Rafa é da minha igreja, foram da minha igreja. Vitor é casado com Carol, filho de Denis e Ângela, diáconos da minha igreja. Eu tenho 4 netos, está chegando a 5ª neta agora. Priscila nos deu Arthur, Alice e André. 5 anos, 3 anos, 2 anos. Vitor nos deu Dudu, Eduardo, vai fazer 2 aninhos ainda, e está chegando Helena. Belinha, a minha segunda filha, mora fora do Brasil há uns 7 anos, casou e foi para os Estados Unidos com o marido dela. Ainda não liberaram, e a gente está indo para lá agora de férias em julho, vai dizer, ó, libera esse menino que a gente quer netos. São herança do Senhor. São herança do Senhor. Os pais são responsáveis diante de Deus para cuidar da herança que Deus deu. Meus filhos, pela misericórdia de Deus, são crentes envolvidos, comprometidos. Meus netos, crentes comprometidos, aprendendo com os pais a amarem o Senhor. A gente olha para trás e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que eu não sou capaz, mas muito obrigado porque o Senhor nos assistiu em tua misericórdia. É nossa responsabilidade, de joelhos, criar os nossos filhos diante de Deus. Crer na promessa de Deus, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E mesmo quando for velho, adulto, não se desviará do caminho. É promessa de Deus. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade de paz nos filhos daqueles que me odeiam, até a 3ª e 4ª geração, mas sou Deus, que faço misericórdia até a 1000ª geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. São promessas de Deus. Não fala da fidelidade do homem, fala da fidelidade de Deus. E nos ensina a ser dependentes de Deus, para entender que o casamento, a família, nasceu no coração de Deus, que por causa da sua natureza é santa, e que ela existe com um propósito de gerar filhos que amam ao Senhor e que servem ao Senhor. Por isso, nós devemos ter zelo pela nossa família, pela nossa relação, e não permitir que o diabo coloque a sua mão suja no nosso casamento, na nossa relação, porque ele vai tentar derrubar você. Vai tentar quebrar a exclusividade da sua vida com a sua esposa e com o seu marido. Vai tentar quebrar a permanência do seu casamento. E você precisa entender e confiar em Deus. Sua família merece seu melhor investimento. Sua família é seu maior patrimônio. Seu mais precioso tesouro. As riquezas deste mundo e os prazeres desta vida têm sabor amargo se você perder sua família. As conquistas desta vida parecem derrota consumada se não puder levar com você sua família. Nenhum sucesso pessoal ou profissional, econômico ou material, compensa o fracasso de sua família. Ore por sua família, jejue por sua família, lute por sua família, chore por sua família. Nunca desista da sua família, ela é o seu maior tesouro. Maridos, tomem a decisão de liderar sua família pelos caminhos da vida. Feche as janelas sedutoras deste mundo que tentam atrair e distrair sua família. Abra as Escrituras e veja as oportunidades de conhecer a Deus, amar a Deus, servi-lo com alegria e com integridade com a sua família. Mulheres, deem o suporte necessário aos seus maridos nesse propósito. Auxiliem-no, orem por eles e com eles, sejam vocês os sustentáculos dele, pois é de muita responsabilidade o trabalho de conduzir seguramente uma família nesses dias fluidos e difíceis.
Eles precisarão do suporte de suas esposas, da oração das suas esposas, do apoio das suas esposas, do estímulo das suas esposas. Não é da cobrança delas. Eu digo que um homem pesa sobre a sua consciência e ombros a responsabilidade de muitas vezes não estar dando conta disso. O diabo os acusa dia e noite, que ele tem sido falho, tem fracassado nisso. Eu digo para as mulheres, o diabo não precisa de secretária. Não use a sua língua para colocar mais peso sobre os ombros do seu marido. Bota o joelho no chão, clama a Deus por ele. Seja o suporte dele, se ele não vem fazendo o que ele deveria fazer como líder. Pais, homens e mulheres, façam como Noé. Coloque toda a sua família na arca da salvação. Façam como Davi. Não deixe nenhum membro de sua família nas mãos do inimigo. Faça como Josué. Sirva a Deus com toda a sua casa. Tomem esse propósito na vida de vocês. Digam com convicção e compromisso: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas para que isso possa se tornar uma realidade, vocês precisarão viver aos pés do Senhor. Procurar obedecer ao seu comando revelado na palavra. Ela é a receita para o bem viver. Por isso, busquem a bênção do Senhor sobre sua família e sobre seu casamento. Pois o nosso Deus declara em Jeremias capítulo 29, verso 11: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. E ele fez uma promessa em Jeremias 32, 39. Darei a vocês um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Isso será bem para vocês e bênção para os seus filhos. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a viver assim, com temor ao Senhor. Vamos orar ao Senhor? Queria orar com vocês. Nenhum de nós é capaz, se não for pela graça de Deus. Pai amado, Deus de amor e de misericórdia, nós queremos chegar diante do Senhor com o coração sincero, para admitir que tantas vezes nós falhamos nisso. Dá-nos consciência, Senhor Deus, que a família tem como origem o Senhor, que a natureza dela é santa e que o propósito dela é a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a nós os homens, os maridos, os pais, a zelar pela nossa casa, a chamar para a gente a responsabilidade de pastorear o coração da nossa família. Dá-nos essa consciência, esse compromisso, Senhor. Faz com que priorizemos a nossa família, a relação com a nossa esposa e com os nossos filhos. Dar às esposas, ó Senhor Deus, a consciência de que os maridos delas não são capazes sozinhos, que precisam da sua ajuda e suporte e oração. Seu conselho sábio, suas palavras animadoras. Senhor, não permita que os nossos filhos sejam iludidos e atraídos pelo mundo, mas ajuda-nos a colocar no coração deles amor e temor ao Teu nome, Senhor, para que tenhamos famílias sólidas num mundo tão líquido como nós vivemos. Abençoa o Teu povo, derrama sobre nós graça e favor. Faz com que os nossos ressentimentos, frustrações e decepções sejam aplacados diante dessas verdades que nós vimos hoje. Faz com que a gente aprenda a se perdoar, a amar, a não desistir e a continuar firmes juntos para a glória do Senhor. Derrama sobre nós graça, perdão e favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus, amém. Que Deus abençoe, meus amados.